Olá! E aí, meus queridos? Como estamos? Olá, olá! Vamos começar hoje com uma frequência. Vamos iniciar e vamos acabar o nosso curso com essa frequência. E aí, como vocês estão? Meu olho bem irritado, isso daqui. Que eu tava varrendo, bateu poeira nele. Mas vamos lá, vamos iniciar. Hoje a gente vai começar. Essa vai ser uma série de lives, como se fosse um mini curso para vocês. Onde eu vou falar quem que é você, né? Quem que somos nós. Então, quem que é você? Então, o primeiro conteúdo que eu preparei para vocês é como que você se perdeu. Por quê? Por que esse tema? Por que isso? Por que essa ideia? Porque quando a gente fala de se perder, a gente tem que entender que a gente esqueceu quem que a gente é. A gente esqueceu de onde a gente veio. Então eu vim falar um pouco disso para vocês hoje nessa primeira aula, primeiro vídeo, primeira live que a gente vai fazer dessa série aí de 7 lives, tá? Então, primeiramente, tudo começa quando a gente nasce. Vamos começar por aí. Você é uma alma que veio para experimentar a matéria num corpo físico, tá? Isso tem que ficar muito claro, isso tem que ficar muito aberto na sua cabeça, tá? Tire crenças, tire tudo que você tem. Entenda que você é muito mais do que esse corpo físico, tá? Então você veio para cá e você se esqueceu. Essa é uma das regras do jogo, vamos falar assim. Então, quando você nasce, você é muito mais espírito do que matéria, tá? Você é muito mais espírito do que matéria quando você é criança. Por isso que as crianças, elas ficam vendo as coisas, elas conseguem ver, elas conseguem se comunicar, porque elas estão muito mais lá do que cá, tá? Isso é bem óbvio. Tem gente que fala que não, desenvolvimento do cérebro. As coisas acontecem de uma maneira que a gente não compreende totalmente, tá? E o que acontece? Só para vocês terem uma ideia de alguns dados um pouco mais específicos. Quando você está no útero e você tem ali 5 meses de desenvolvimento ainda dentro do útero, você já tem uma média de 2 milhões de sinapses. 2 milhões de sinapses formadas no seu cérebro. O que é a memória? O que é o pensamento? São sinapses, são conexões neurais, tá? Você já tem 5 milhões dentro do útero. Quando você nasce, você passa a ter 100 milhões de sinapses. É muita coisa. É muita coisa. Hoje, adulto, nós temos 200 trilhões. 200 trilhões de sinapses. E essa formação cerebral, as informações que a gente vai adquirindo, vai criando uma rede neural. E o que acontece? A gente tem que entender o funcionamento do cérebro desde todo o desenvolvimento do que ele acontece. Por exemplo, as ondas cerebrais, elas determinam o tanto que você absorve de informação e o tanto que você está alerta. Quando você nasce, de 0 a 2 anos mais ou menos, a gente está nas ondas delta. Tá? As ondas delta, elas são caracterizadas por uma onda de sono profundo, hoje quando adulto. A gente está nessas ondas, a gente está em onda delta quando a gente está no sono profundo. Aquele sono reparador, por isso que o bebê dorme tanto. Tá? Já de 2 a 5 anos, a gente já está em estado teta. O estado teta, ele é basicamente um acesso ao subconsciente. Ou seja, a criança está absorvendo muita coisa ali nesse estado, tá? De 2 a 5 anos. A pessoa pensa assim, você nasceu. A analogia que eu gosto de usar é, você é basicamente um computador formatado. Você não tem nada instalado. Quando você nasce, você começa a instalar alguns programas. Como, Michel? Por meio de condicionamentos. O nosso cérebro trabalha por associação. É a mesma coisa de uma criança, de um bebê que vai lá e coloca o dedo na tomada e toma um choque. O cérebro dele vai aprender que aquilo ali dói. Aquilo ali não é legal. Logo ele vai evitar aquilo ali.
Então ele passa a ter um medo daquilo ali. Então ele começa a instalar, começa a aprender algumas emoções, começa a aprender algumas coisas, tá? Vou tomar aqui meu chazinho de erva doce. O que acontece? Dos 5 aos 8 anos a gente já está num estado que a gente chama de estado alfa. É o estado que a gente entra quando a gente está do que a gente chama de hipnose, do que a gente chama de meditação. A meditação você pode chegar até no estado teta, tá? Por isso que fala muito de reprogramação mental. Na reprogramação mental você consegue... você tem que estar no estado mais relaxado. O que é esse estado relaxado? É só relaxar o corpo? Não, é você alterar suas ondas cerebrais. E tem técnica para isso. E hoje, adulto, a gente, depois de 12 anos de idade, mais ou menos, né, de 8 a 12 e em frente, a gente está em estado que a gente chama de estado beta, que é o estado mais de alerta, o estado mais de estresse, de vigília, né? Então, para a gente poder estar consciente do mundo à nossa volta. E você pode perceber que o nosso cérebro, ele vai se desenvolver a vida inteira, tá? O seu cérebro você pode mudar a vida inteira, mas o nosso córtex pré-frontal, ele está atrás da nossa testa, ele fecha, vamos usar essa palavra, quando a gente tem 7, 8, 9 anos de idade. Tem livros que vão trazer 7, outros 8, outros 9, então não importa, né? Vai depender de pessoa para pessoa. Coloca 8 para ter uma média. Quando a gente tem 8 anos de idade, essa parte do cérebro, ela se fecha. E ali, você já não consegue mais... não é que você não consegue, mas você já começa a ser mais crítico e mais seletivo. Vamos falar que o córtex pré-frontal é como se fosse um filtro do que a gente aceita como uma verdade ou não. Você falar para uma criança de 4, 5 anos que você viu uma vaca voando, essa criança ela vai querer ver essa vaca voando. Você falar para uma criança de 8, 9, 10 anos, ela já não vai perceber isso, ela não vai cair nessa. Ele sabe o que é uma vaca, ele sabe o que é voar. Então nesse momento da nossa vida, a gente está absorvendo tudo. Então a nossa personalidade ela se forma de 0 a 8 anos de idade. E o que acontece? Quem que apresenta o mundo pra gente? Quem cria a gente? Nossos pais. E ali você vai ter contato com pai, com mãe, com tio, com tia, com professores, com padre, pastor, o que seja. Eles vão colocando, inserindo crenças em você e você vai se esquecendo de quem você realmente é. Então você vai aprendendo de acordo com a crença dos outros. E quando você se liga nisso, você começa a perceber que o seu mundo, o mundo que você vive, na verdade é o mundo de quem te criou. É o mundo de quem te criou, porque ele te criou de acordo com as crenças dele. Né? Deles, no caso, a sociedade e todo o sistema que a gente foi implantado. Né? Sistema escolar, sistema religioso, sistema dos nossos pais e tudo. Então a gente acredita que o mundo é o que nos foi passado basicamente de 0 a 8 anos de idade. Quando você percebe isso, né, então, eu costumo falar assim, a nossa vida ela tem ciclos. Ela tem ciclos. De 0 a 7 anos é um ciclo, 7 a 14 é outro ciclo, 14 a 21 é outro ciclo, 21 a 28 é outro ciclo. E geralmente quando a gente está de 21 a 28, é onde as pessoas mais começam a ter casos de depressão. Que é onde a pessoa meio que se desvincula, no geral, tá? Tô generalizando. Se desvincula dos pais para ir começar a sua própria vida. Começa a se formar na faculdade, começa a escolher profissão, começa tudo isso. E a partir dali, o jovem adulto começa a se perder e começa a entrar no estado de depressão. Por quê? Porque os nossos pais nos prepararam para um mundo que era o mundo deles e não o nosso de hoje. Só a quantidade de informação que você percebe que era, vamos falar de 10 anos atrás, estamos em 2024. O acesso à informação que você tem hoje é muito maior do que o acesso que você tinha à informação em 2014. E tem estudos que mostram que o nosso cérebro, em questão de desenvolvimento, ele precisa de basicamente 10 mil anos na mesma história, na mesma época, para que ele se desenvolva e se acostuma com aquilo ali. Ou seja, 10 mil anos, nós estamos falando de 10 anos. 10 aninhos. E você já vê uma baita diferença em questão de tecnologia, de informação e de tudo. É por isso que é tão importante, eu falo para todos os meus clientes, cuide com o que você absorve de informação. Cuide com as mesas que você senta.
Porque as informações que você absorve criam redes neurais e você simplesmente vive aquilo ali. Você é as informações que estão no seu cérebro. Tá? Você é essas informações. A questão é, você acabou se acumulando de tantas informações dos outros, ou seja, são as verdades dos outros, que você se perdeu. Você esqueceu de quem que você é. De 2 anos para cá, o número de pessoas que aumentou, a queixa, eu digo assim, dentro do meu trabalho de terapia, é de crise existencial, é de não se amar, é de culpa, é de não saber o que gosta, é de não saber o que quer da vida. Isso aumentou demais, demais, demais. Por quê? Porque você está se informando com algo que não é seu. O mundo do outro é do outro. A gente aprende ou por experiência própria ou por uma experiência terceirizada. E é muito melhor que seja por experiência própria, porque daí é seu. A única coisa que é sua é o que você experimentou. Como assim? Vamos supor uma pessoa que tem uma grande fobia de andar de bicicleta. Daí você pergunta, por quê? Porque quando eu era adolescente, um amigo meu estava andando de bicicleta, ele caiu e se machucou feio. Cara, foi o outro que caiu. Você está aprendendo pela experiência do outro. Agora, se a experiência é tua, não, eu caí de bicicleta, me machuquei muito feio e acabei criando uma crença de que andar de bicicleta é perigoso. É outra coisa, a experiência é tua. O mundo é seu. Não molde o seu mundo de acordo com o mundo dos outros. E a gente faz isso muito de acordo com os nossos próprios pais. E não é por mal. Óbvio que não. Mas eles ensinam o que eles sabem. Assim como eu ensino meu filho o que eu sei, o que é pra mim. E talvez ele chegue na vida adulta e fale, nossa, meu pai estava errado de acordo com aquilo ali. E tá tudo bem. Porque no mundo dele é outra coisa. No mundo dele não serve mais os meus aprendizados. E a gente tem que estar sempre alerta em relação a isso. Eu sempre falo, orai e vigiai. Olhe essas questões. Veja essas questões. Tá? Veja essas questões que você está... No que você está absorvendo no seu dia a dia. Porque você vai se perder cada vez mais. Desliga a internet, desliga a televisão. Quem me conhece sabe, eu não vejo televisão, não tem nem antena aqui em casa. Desde 2011 que eu não vejo televisão. Vou tomar meu chá aqui, senão vai esfriar. Tá? Então, primeiro ponto. Você é uma alma dentro de um corpo físico. Você esqueceu quem você é. Você começou a acreditar que você é o corpo. E começou a aprender o que é o mundo de acordo com os outros. Tá? Esse é o primeiro ponto. O que acontece? Quais são as suas crenças? No que você acredita? O que é o mundo para você? Você fez essa pergunta? O que é a vida para você? O que é o mundo para você? O que significa X coisa para você? O que significa dinheiro para você? O que significa trabalho para você? Qual é a sua crença? O que você acredita que é tudo isso, toda essa experiência que você está tendo? O seu cérebro ele é cheio, mas cheio mesmo, de mecanismos para que você sobreviva. É só isso que o seu cérebro quer. O nosso cérebro ele é muito primitivo. A gente fala que o nosso cérebro ele tem três camadas. É a teoria do cérebro trino. Então, o reptiliano, o sistema límbico e o córtex. O reptiliano é o mais antigo. Ele está lá desde antes do Homo erectus. É o mais antigo. Reptiliano, réptil, instinto, não tem emoção. Sistema límbico já veio com os mamíferos. Sistema límbico ele já fica no nosso hipocampo. Então ele é na parte central, digamos assim, no meio, a segunda camada. Então ele vai trazer emoções. E o nosso córtex é a nossa parte racional da coisa. É o que diferencia a gente dos outros animais. Acontece que o cérebro mais antigo tem prioridade frente ao cérebro mais novo. Então o que acontece? O que está mandando é o reptiliano. O que está mandando é o cérebro reptiliano. Então o que vai acontecer é que você está sempre no instinto de sobrevivência. O que é a emoção? O que é a emoção? A emoção nada mais é do que uma adaptação
para a sua sobrevivência. Por quê? Porque é a emoção que gera a ação, a emoção que gera o próprio comportamento. Então você olha, enxerga e vê uma situação, essa situação você interpreta como perigoso de acordo com as suas crenças e com tudo que você aprendeu. Vai te gerar uma emoção, que é toda uma química no teu corpo, no teu organismo, e essa química vai fazer com que você aja de determinada forma. Por quê? Porque você aprendeu isso. Então as pessoas ficam sofrendo, por quê? Por causa de tudo que elas aprenderam. Qual que é a boa notícia? Você pode reaprender. Você pode reprogramar isso. Seu cérebro pode ser modificado por meio da neuroplasticidade. O cérebro é plástico, ele muda até de tamanho, de acordo com o que você aprende e desaprende. Então dá para você reaprender muita coisa. Dá para você reaprender e se tornar um novo eu. Por que vocês acham que eu comecei a trabalhar em grupos, em vivências? Nessa vivência que eu faço, que vai rolar uma agora no dia 29 de setembro, é justamente porque é a conexão com o eu. É para você se reconectar com esse eu verdadeiro que você é. Você sair dessa reatividade emocional. É você se conhecer. Se conhecer de forma mais profunda, você entender o que está dentro de você. Tá? Porque quando a gente fala desses mecanismos de sobrevivência do cérebro, a gente tem que lembrar o quê? Uma das coisas mais fortes que tem para o ser humano é o pertencimento, tá? Pertencimento, aceitação. Por que isso? Porque lá antigamente existia algo chamado ostracismo. O que era o ostracismo? Bom, vamos lá, vou dar um exemplo. Imagina que nós fazemos parte de um mesmo grupo. Esse grupo, ele tem, sei lá, tem 30 pessoas e a gente vai caçar para comer. A gente vai caçar lá. Só que eu sou aquele meio vagabundão, eu não dou muita trela, eu não ajudo, eu fico ali só meio que disfarçando que eu tô ajudando, com as armadilhas, com matar o animal e tudo mais. Vocês começam a perceber. Vocês começam a perceber, o Michel lá é meio vagabundão e tal. O que vai acontecer comigo? Eu sou o que não colabora com o grupo. Então eu vou sofrer o que é chamado de ostracismo. A minha pele vai ser marcada como uma tatuagem com uma ostra, se eu não me engano, tá? Eu não lembro direito certinho. Mas aí ela é marcada e a partir daí eu tenho a pele marcada para sempre como uma tatuagem de que eu não sou produtivo, de que eu não sou um bom para a equipe. Então eu vou ser expulso do grupo. Agora imagina. O nosso cérebro ele guardou que você ficar sozinho é igual à morte. Isso é a função principal do nosso cérebro, é a sobrevivência. Imagina a reação emocional, imagina a reação hormonal do meu organismo. Eu posso até encontrar outro grupo, só que eu vou estar com a pele marcada que eu não sou produtivo. Quem que vai querer esse cara no grupo agora? É assim que funciona. Então nosso cérebro vem guardando essa informação de que ficar sozinho é igual à morte. E é por isso que muitas pessoas entram em depressão quando são aquelas pessoas que são zoados ali, sofrem bullying na escola. A pessoa entra em depressão. Pô, eu não sou aceito, ninguém me ama. Pior ainda quando isso vem de berço, com uma rejeição de pai, de mãe. Então a gente vai se perdendo nessas emoções, a gente vai se perdendo nessas dores. E cabe a nós mesmos. Você não tem culpa, mas você tem responsabilidade. A responsabilidade de se reencontrar é totalmente tua. Totalmente tua. E tem várias ferramentas para isso. Ferramentas para você se limpar dessas emoções que você aprendeu, que te fazem se perder, que te fazem muitas vezes sentir um grande vazio na tua vida. Porque você se perdeu. Se você não está feliz, se você não está em paz, você se perdeu. Se perdeu nas emoções, você se identificou com essas emoções. Então muitas vezes a pessoa fala pra mim, eu sou ansioso. Você não é ansioso, você tá com ansiedade. Mas não é, você não é. É, simplesmente ser, é uma identidade. A emoção não é uma identidade, é um estado. Então as pessoas elas se identificam muito com essas questões de emocionais. E isso acaba fazendo com que você se perca cada vez mais. Principalmente se são emoções ali de baixa frequência, como raiva, medo, culpa, vergonha e todas essas emoções negativas que a gente fala, que são emoções de baixa frequência, tá?
Então são emoções que eu falo que são as emoções do ego. E essas emoções do ego, pensa que o ego, ele quer ser especial, o ego ele quer ter razão sempre. E essa razão ela vem determinada por várias dessas emoções. Ah, quais emoções? Essas que eu falei, culpa, vergonha, medo, raiva, orgulho. Não preciso de ninguém, eu dou conta, é o orgulho. Então a gente tem que ficar olhando para tudo isso. A gente tem que olhar. Quais são, a pergunta que eu tenho para vocês é, quais são as emoções que dominam o teu dia a dia? Aí você vai começar a entender por que as suas ações são o que são. Qual é a sua real intenção a ter determinada ação, a ter determinada atitude. Essa ação só vem porque teve uma emoção antes. E essa emoção só vem por causa da sua forma de pensar. E a sua forma de pensar só é dessa forma porque você tem uma visão de mundo que você aprendeu lá atrás. Basicamente até 7, 8 anos de idade. Tá? Então aí é que está a questão. Você se perdeu. Todos nós nos perdemos em algum momento. A questão é o que você está fazendo para você se reencontrar. Porque não existe mágica, tá? Não existe mágica. O caminho é você olhar para dentro de si, se entender e se libertar de algumas crenças. Se libertar de algumas amarras. O ideal é que você se liberte de todas as crenças. Não acredite em basicamente mais nada. Deixa a vida ser o que é. Para de acreditar nas coisas. Simplesmente seja você. Como que você chega nesse ponto? O grande engano da maioria das pessoas é achar que são o que são, sem imaginar que tem a possibilidade de mudança e transformações. É, exatamente. Tem aquelas pessoas que eu sou assim e pronto, né? Eu sou assim e pronto, não mudo. Parabéns, vai lá. Fica desse jeito. As emoções, elas determinam todas as suas ações na tua vida. Mas então, lembrem-se disso, tá? Se você não está em paz, se você não sente alegria, tem coisa aí. Você não está sendo você. Você não está sendo você. Tá? A próxima live vai ser na sexta-feira, no dia 20. Ela vai ser sempre no mesmo horário, tá? Sempre às 20 horas, 8 horas da noite. A próxima live eu vou falar de problemas do cotidiano. Tá? A gente vai começar a adentrar um pouquinho mais. Qual que é o resumo dessa daqui? O resumo para você poder guardar. Seu espírito entrou no corpo, nasceu, começou a aprender algumas crenças da sociedade e com tudo que te falaram. Você acreditou nisso 100% e que o mundo é desse jeito. Simplesmente você entrou nisso e simplesmente você começou a se perder. Você começou a acreditar no personagem que você veio representar. O que é personagem? Teu nome. Coloca aí teu nome. Michel é um personagem, não sou eu de verdade. O Michel é simplesmente uma representação. Para eu experimentar as coisas, para eu viver a vida aqui. Mas o Michel não é eterno. O Michel em algum momento vai morrer. E vai embora. Eu vou embora e o Michel fica. Michel deixa de existir. Esse Michel é o ego. Eu falo. O ego nada mais é do que o personagem. Você não é esse personagem. Passou da hora de vocês entenderem isso. Você é a consciência que percebe os pensamentos acontecendo. É isso que você deve ser. Não se identificando com as nuances da vida. Não se identificando com as emoções que esses problemas te trazem. Tá? Então cada vez mais você tem que aprofundar dentro de você para que você possa se conhecer. Tem várias ferramentas para você poder mudar crenças. Tem várias ferramentas para você mudar crenças da forma efetiva. Que nada mais é do que você alterar suas ondas cerebrais em um estado, no mesmo estado que você tinha quando você aprendeu essas crenças. Que é quando você era criança. Lembra lá, vou repetir, de 0 a 8 anos, estado delta. De 0 a 2 anos, desculpa.
delta, ondas delta. Depois o teta, 2 a 5, e depois a alfa, de 5 a 8. Para você entrar em estado teta e alfa, é muito fácil, mas precisa de treino. É tudo através de meditação, através de hipnose, através de várias técnicas. E é ali onde você consegue acessar as suas reais crenças em relação à vida ou qualquer outra coisa que possa estar te impedindo de ser feliz hoje. Tá? Então, pensa nisso. Começa a olhar para você. Começa a se perguntar por que eu sinto tal coisa? Por que eu penso dessa forma? Se questione. Se você não se questionar, você não vai mudar. Você tem que estar se questionando o tempo todo. Só se questionando que pode haver mudança. Só se questionando e não simplesmente entrando num conformismo de que eu sou o que sou e é isso aí mesmo e pronto. Não. Para com isso. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para sofrer. Você nasceu para ser feliz, para criar suas experiências em alegria e em paz. E não para ficar com medos, com ansiedade, com depressão, nem com nada disso. Tá bom? Na live de sexta-feira a gente vai conversar um pouquinho mais. Problemas do cotidiano. A gente vai falar um pouquinho. Se você tiver dúvida, manda para mim no direct. Tá? Manda para mim no direct. Ou essa live também vai ficar gravada, tá? Todas as lives vão ficar gravadas. Coloca no comentário. Para que a gente possa fazer mais lives, que possa ser um conteúdo que realmente te ajude. Realmente te ajude a mudar, a despertar para uma vida mais leve, mais feliz. Tá bom? Então é isso daí que eu queria conversar com vocês hoje. Sexta-feira tem mais. Fiquem com Deus. Aí qualquer coisa vocês me procuram. Obrigado por estar aqui. Tchau, tchau.